Saudações, meus queridos alunos. Estamos aí apresentando a segunda temporada do Tapiocast e agora, dessa vez, com áudio e vídeo também. Então, nós vamos ter aí no nosso canal do YouTube essa versão nossa aqui, onde estamos conversando, e também nos nossos principais agregadores de podcast. Então, antes de começar, né, para quem estava ali congelado, né, nos últimos 3, 4 anos, ou que entrou na universidade de 2021 para cá, o Tapiocast, gente, ele é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas, no qual nós conversamos sobre temas de economia e também sobre coisas da universidade, coisas do nosso dia a dia, da nossa vida pessoal, mas também com moderação, né? Porque, enfim, senão vai virar fofoca e o pessoal do Instagram vai direto ali querer saber da nossa vida. Isso não é legal, não, cara, né? Enfim, é, eu me lembro que tinha até página de fofoca no Facebook também, né? De fofocas da UFAM e tal, né? Então a gente não quer ser alvo disso, não. Nosso propósito aqui é informar com entretenimento. E nesse caminho, né? O Tapiocast está com uma equipe reformulada e preparada agora para as conversas, né? Então, agora nessa segunda temporada, eu, o professor Salomão, vou contar com o apoio da professora Lenice e do professor Paulo Berti. Então, eu acho que vale a pena a gente se apresentar brevemente aqui. Eu sou o professor Salomão, sou professor do Departamento de Economia daqui da UFAM e também estou como vice-diretor da Faculdade de Estudos Sociais. A minha área de pesquisa é em economia industrial, Polo Industrial de Manaus e também na parte de ecologia industrial. Eu atualmente sou professor das cadeiras de macroeconomia e de microeconomia também. E estou aí nessa batalha aí, já tem aí uns. Deixa eu pensar aqui. 16 anos, né? 16 anos como professor. Né? Mas chega de falar de mim, agora, professora Lenice. Oi. Bom, professora, se apresente, fica à vontade, né? Esse espaço é nosso. Obrigada, Salomão. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Lenice, né, do Departamento de Economia e Análise. Eu também sou da área da macroeconomia, mas com ênfase em economia do trabalho, economia da saúde e análise de conjuntura. E também ministro essas disciplinas, né, aqui na UFAM, e a gente vai hoje falar sobre um assunto bem legal com vocês também, sobre taxa de juros, né? Isso. Mas antes disso, a gente vai apresentar o Paulo, né? Paulo, bom, professor. Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu sou o Paulo Berti, estou aqui na UFAM há 6 anos agora. Estou há 6 anos já aqui na UFAM. Eu trabalho com as disciplinas de contabilidade social, macro, economia política, e nós vamos desenvolver aqui no nosso Tapiocast discussões relacionadas à economia brasileira, análise de conjuntura. A gente vai desenvolver uma conversa bastante boa aqui, espero que vocês gostem. É isso. Obrigado. E, gente, nesse episódio agora, né, como ele é um episódio piloto, né, ele é o nosso ponto de partida, né? Então a gente não tem como abrir ali oportunidade para vocês nesse episódio agora. Mas o feedback de vocês vai ser muito importante para que a gente tenha ali caminhos, né, para seguir, né, para, por exemplo, definir quais são os assuntos que vocês querem que a gente converse, tirar dúvidas sobre assuntos que nós já conversamos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre macroeconomia, sobre a taxa de juros, sobre um pouquinho sobre crescimento econômico brasileiro. E a gente quer ouvir vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre o assunto, fica à vontade para perguntar para a gente, tá bom? Que aí nos próximos episódios
a gente vai conversando, né? O Tapiocast, nessa temporada, ele tem, digamos assim, a gente conversamos aqui, a gente quer ter uma diversidade um pouco maior do que foi na primeira temporada. Como assim, professor? Basicamente o seguinte: na primeira temporada nós trabalhávamos com temas fechados, então nós tínhamos ali caminhos do desenvolvimento, tínhamos uberização do trabalho, tínhamos ali política monetária e episódios fechados assim, do início ao fim, onde com essas temáticas, né? Nessa temporada agora, nós vamos ter uma, como eu posso dizer, nós vamos ter uma diversidade um pouco maior. A ideia é nós fazermos episódios curtos para trabalhar conceitos, né, e notícias. Então, esses episódios vão ser episódios individuais ali comigo, o professor Paulo, a professora Lenice. E aí, depois disso, nós vamos ter ali um episódio maior, ali, um episódio em torno de 1 hora de duração, mais ou menos ali, para que a gente consiga conversar bem sobre esses assuntos, fazer ali, digamos assim, um mesão da conjuntura econômica, né? Conversar sobre conjuntura, falar sobre nossas perspectivas, as nossas expectativas e entreter e informar vocês ao longo disso. Só que, além disso, nós também temos uma novidade para essa temporada agora, que vai ser de entrevistas com egressos, né? A ideia é a gente ter um encontro com egressos para que os nossos queridos alunos que estão assistindo, que estão fazendo faculdade de economia ou que estejam desejando fazer faculdade de economia, vejam as perspectivas para o mercado de trabalho e vejam ali as experiências de quem está lá na frente. Basicamente, as experiências dos veteranos de vocês. E a ideia é justamente para a gente conseguir ter uma ideia de como é que eles estão e também para inspirar as futuras gerações. Então, esses episódios também podem ser individuais, assim, ou comigo, ou com o Lenice, ou com o Paulo, ou pode ser com nós três junto ali com o egresso. Então, você, meu querido egresso, minha querida egressa, que queira participar do Tapiocast, as portas estão abertas, né? Já diria aquela música do Chico Buarque, né, na voz da Maria Bethânia, quando você não quiser rever, a casa é sempre sua. Vem assim. Tá? Agora eu fui. Desce mais uma na mesa 15 agora, né? Esse negócio desce mais uma na mesa 15, eu me lembrei daquele programa da Difusora que passa domingo de manhã, só aqueles bregão assim, e o cara, bora, toma uma gelada, né? Mas é uma coisa que a gente estava conversando até um dia desse, né? Que a música ela lembra muito dessa situação, né? Do evento ou da situação onde acontece a música, né? A teoria econômica ela expressa isso quando a gente estuda os estados de natureza, né? Na escolha sobre incerteza, os estados de natureza é uma situação, né? Onde está acontecendo todo um evento, né? E a música ela tem justamente esse aspecto transformador, né? Ela vem na alma, mas ela te lembra de uma situação, de um lugar, de uma pessoa, e aí desce mais uma na mesa 15. Ok, pessoal. Então, olha, gente, obrigado por terem escolhido estarem comigo agora nessa segunda temporada. E tamo junto, tá? Porque daí vier, a gente vamos conversando bem sobre esse assunto, mas eu já estou enrolando demais, né, gente? Então, sem mais delongas, vamos comentar o seguinte, né? Eu aprendi, quando eu ainda era um jovem Salomão na faculdade de economia, que quando a gente trabalha com política econômica, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? A gente tem que estar atento com 3 preços, né? O primeiro preço é o preço, que é o preço das mercadorias. O segundo preço que a gente precisa estar atento ali é com a taxa de câmbio, que basicamente é o preço da moeda estrangeira. E o terceiro ali é a taxa de juros, né? Que é o preço das transações financeiras,
pode ser encarada como um custo de oportunidade também, no quesito financeiro, ou como custo do dinheiro, né? Então, a taxa de juros não deixa de ser um preço. Eu acho que é até interessante, assim, para o aluno que está começando a estudar sobre o assunto, a se interar sobre o assunto, que existe uma diferença entre a taxa de juros e os juros em si, né? Os juros é o custo de oportunidade, né, da transação financeira. Então, tipo, se a Lenice vai me emprestar R$ 10, ela está abrindo mão de gastar esses R$ 10 com alguma coisa. Mas só vai abrir mão de gastar para me emprestar esse dinheiro. Então ela tem que ter algo que faça valer a pena ela estar abrindo mão desse recurso, que é justamente o custo de oportunidade ali que está por detrás, né? Que é justamente os juros. E a taxa de juros é o quê? É como os juros vão funcionando ao longo do tempo, né? E a taxa de juros ela causa uma influência muito significativa na economia brasileira, porque ela influencia não apenas o fluxo monetário, mas as próprias decisões dos consumidores em fazer compras a prazo e dos produtores em financiar máquinas e equipamentos, em ampliar o tamanho da fábrica. Então, a taxa de juros ela realmente tem ali, pessoal, uma importância muito significativa para a conjuntura econômica e, consequentemente, para o processo de crescimento econômico das economias nacionais. Né? E no Brasil não é diferente, né, Lenice? Sim, é muito importante a gente saber como interpretar a taxa de juros, né, na economia brasileira, né? Então, por exemplo, se a gente pega agora essa taxa que foi modificada nessa semana, que foi a taxa Selic, né? Então, existe essa taxa Selic, ela é uma taxa que é referenciada em títulos públicos. Então, o que acontece? O governo ele se financia através de colocação de papéis no mercado financeiro, né? E o custo da colocação desses papéis, né, é os juros que a gente paga via taxa de juros, taxa Selic. Por que taxa Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Porque é um sistema do mercado financeiro que agrega todas as informações dos títulos públicos. Quem comprou, quem vendeu, quem é o atual dono, quem recomprou, né? Qual vai ser a data do vencimento, qual foi os juros embutido, qual foi o cupom que ele vai receber, né? Qual foi o prazo do título. Então, essas informações são registradas nesse Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né, a qual os títulos públicos são referenciados. Então, existe uma média ponderada desses títulos ao longo do dia, né? Então, ao longo do dia, a gente tem uma negociação no mercado financeiro que se chama-se taxa de juros Selic over. Então, a over, que a gente chama, é a que é negociada diariamente. A meta da taxa Selic, tá, é a que é definida pelo Conselho, né, de Política Monetária do Copom. São duas taxas diferentes. E elas influenciam, Paulo e Salomão e amigos aí elas influenciam, como o Salomão falou, todas as decisões, né? Desde que você vai financiar um carro, financiar uma casa, comprar uma geladeira, pagar seu supermercado, né? Então, ela influencia por quê? Já que você não tem aquele dinheiro, aquele montante de dinheiro, né, total para adquirir aquele bem, aquele serviço, você se faz do uso do crédito. Né? Você pessoa jurídica, empresa, você pessoa física, cidadão. Então você se utiliza do empréstimo, né, de créditos para adquirir aquele bem e serviço. E embutido nisso, você tem a taxa de juros. Não, a taxa de juros ela acaba tendo um papel assim. Por exemplo, quando a gente está estudando macroeconomia, a gente vê o mercado de bens e serviços. Eu poderia fazer até um caminho mais longo assim, né? Porque a gente pensa basicamente o seguinte: para você conseguir aumentar a oferta de bens e serviços, você precisa realizar o investimento, que não é
necessariamente aquelas aplicações no mercado financeiro. Isso é investimento financeiro, ou simplesmente entendido por aplicações financeiras, né? O investimento que a gente está pensando aqui é um investimento em capital físico. O investimento em capital físico, ele requer compra de máquinas, equipamentos, e essas máquinas e equipamentos são caras, né? Você ampliar o tamanho da fábrica é uma coisa muito cara também. Não é uma coisa que você consegue fazer num final de semana, né? Muito pelo contrário. São meses que se demora ali para fazer isso, né? E boa parte das vezes o empresário ele não tem recursos próprios para fazer isso. Então ele vai ter que recorrer a empréstimos, financiamentos, e a taxa de juros ali ela vai meio que orientar, para quem estudou matemática financeira, né, vai orientar aquela taxa mínima de atratividade para você decidir se compra ou não aquela máquina, se aluga ou se não aluga, se faz um leasing, se faz ali um empréstimo dela, né? Então, querendo ou não, você acaba se resumindo ao quê? Ao financiamento, né? E a gente acaba se perguntando assim, e se de repente o produtor ele tem recursos próprios, né? Então, acho que o caminho mais fácil é o seguinte, ele vai investir direto? Não, porque ele vai comparar ele vai pensar o seguinte, olha, o que será que vale mais a pena para mim, né? Vale mais a pena eu pegar esse recurso financeiro que eu tenho e aplicar na minha empresa, comprando máquinas e equipamentos, ou eu posso simplesmente pegar esse dinheiro e fazer uma aplicação no mercado financeiro, né? Então, quer dizer, ele vai comparar a taxa interna de retorno dele com a taxa de juros de mercado. Aquilo que a gente estudava como sendo a eficiência marginal do capital, né? A eficiência marginal do investimento. Então, no final das contas, mesmo que ele tenha recursos próprios, ele ainda assim ele está de olho na taxa de juros, porque pode ser que seja muito mais fácil, dependendo de que pé esteja a taxa de juros, vai ser muito mais fácil ele gerar dinheiro com dinheiro do que gerar dinheiro através da geração de emprego e renda, né? Aí que está o negócio, né? Microeconomicamente, para ele, é fantástico isso. Afinal de contas, ele está ganhando dinheiro, mas macroeconomicamente isso é péssimo, porque vai estar ali enfraquecendo a indústria de transformação. Você, digamos assim, se torna uma economia nacional menos sustentável se o lado financeiro da coisa for muito mais forte do que a infraestrutura, o setor produtivo, a dinâmica do mercado de bens e serviços. Não é à toa que muitos produtores, né, e economistas, de uma forma geral, quem está falando nisso, abre parênteses aqui, corte rápido Tramontina aqui, aí quem está ainda estudando, interessando para estudar economia, vocês vão perceber uma coisa, economistas nem sempre concordam, tá? Isso daí é totalmente natural e até importante que seja assim, porque se de repente todos os economistas concordarem com alguma coisa, é meio esquisito. Desconfie, né? Mas, enquanto isso, na sala de justiça, essa questão da taxa de juros, ela é... O que eu estava falando mesmo, gente? Ela é o que vai definir as decisões de investimento, né? Que você está fazendo, porque se é interessante eu aplicar num título privado, num título público, no mercado financeiro, ou eu investir numa máquina, contratar pessoas, ter uma relação com fornecedores, pagar impostos, pagar salários, né? Tem toda essa coisa junto. Então, você vai ver o retorno de investir em máquinas que vão te dar um determinado faturamento que você vai ter, né? Ou investir no mercado financeiro. Então, essas decisões são decisões que vocês, graduandos, né, de economia, têm uma disciplina que é a método de análise financeira, ou análise, administração financeira, ou análise de investimento, né? É uma disciplina super interessante, né, que mostra ali as decisões, né, do
empresário, do empreendedor, diante do que quais são as decisões que ele deve tomar, né, a partir somente desse indicador que é a taxa de juros. Exatamente, exatamente. Agora sim, eu me lembrei do que eu ia dizer, que é justamente o seguinte, né? Os economistas vão, assim, de uma forma geral, analisando a situação da economia brasileira, vão ter economistas ali que defendem ali uma taxa de juros, essa taxa de juros agora que está nesse patamar relativamente alto, ainda são os maiores juros reais do mundo, vão defender isso basicamente como medida de combate à inflação, né? Afinal de contas, a, é isso que o presidente do Banco Central atualmente ele tem falado, né? O pessoal estava pressionando ele no início do ano para fazer ali uma redução da taxa de juros, mas ele falou, não, porque tem que combater a inflação ainda está muito alta e tudo. E se você observa as próprias atas do Comitê de Política Monetária, ele vai dizer que não, o Banco Central vai permanecer vigilante, né? Digo assim, ele e o Comitê de Política Monetária, né? Ele vai dizer, temos que ser vigilantes contra a inflação do país e não sei mais o quê, e por isso a taxa de juros vai ficar mantida. Ficou meses e meses ali em torno dos 13%. Né? Sim. Mas ao mesmo tempo que você vai ter economistas que vai defender isso, você vai ter economistas que vão dizer que não, olha, é importantíssimo reduzir a taxa de juros, porque a redução da taxa de juros ela diminui o custo dessas transações financeiras e faz com que valha mais a pena para o produtor, dependendo da situação em que ele se encontra, para que ele possa ampliar o tamanho da fábrica, comprar mais máquinas, equipamentos, empregar mais pessoas e, assim, ter um fluxo de renda, né, na atividade econômica, um fluxo de renda maior. Né? Então, assim, a gente fala muito em economia, né? Vai ponderando os custos e benefícios, a gente acaba tendo ali Mas com um relação dilema, né, não, Paulo? Mas Salomão, o interessante quando você fala o empresário, ele vai tomar a taxa de juros, a avaliação na eficiência marginal do capital e tudo, mas, assim, as decisões que ele vai dependem das expectativas de como a economia vai funcionar, ao longo do tempo. Porque como você mesmo vem descrevendo de maneira bem interessante aí, as decisões que os empresários tomam, elas tomam a decisão agora, mas a realização desse investimento e o resultado desse investimento vai ocorrer lá na frente. Então, para o empresário decidir se ele vai aumentar, comprar mais máquinas e equipamentos agora, na verdade ele está pensando ele está pensando na taxa de juros, é verdade, mas ele está pensando também se as pessoas vão comprar os produtos que ele vai vender daqui a 8 meses, né? Se ele não tem expectativa de vendas no futuro, ele não vai realizar esse investimento. Então, é interessante a gente levar em consideração isso, levar em consideração que de fato a taxa de juros, ela tem que estar a redução da taxa de juros, ela tem que estar combinada com a expectativa de que lá no futuro o empresário vai conseguir vender mais produtos a partir das máquinas e equipamentos que ele compra. Se você não tiver essa expectativa, mesmo que a taxa de juros se reduza, pode se reduzir até bastante, se você não tem essa expectativa, não vai acontecer. É interessante a gente lembrar, por exemplo, que na época da pandemia, a taxa de juros ela atingiu um patamar, né, não lembro exatamente, 2%. De 2%. Foi muito, muito baixo, muito baixo, mas mesmo assim, quer dizer, não teve uma resposta, né, à altura. E é isso que acaba acontecendo. Se a gente não tem expectativa o empresário não tem expectativa de vendas e de realização dos lucros lá na frente, mesmo com taxa de juros baixas, isso não vai acontecer. E o inverso também é verdade. Mesmo se você tem taxas de juros elevadas, mas as expectativas de lucro, as expectativas de rentabilidade dos negócios crescem, né? É interessante perceber isso com a mudança de avaliação que a gente foi observando ao longo do ano a respeito do fechamento do crescimento do PIB ao longo desse ano. Apesar da gente ter, com todos esses problemas, a gente tem a taxa de juros real
das maiores do mundo, se não a maior das maiores do mundo. Ainda assim, as expectativas, né, as expectativas de crescimento do PIB, que inicialmente, lá no comecinho, era em torno de 1 e pouco por cento, hoje já estão apostando aí em 3%. Mas esses 3%, por que houve isso? Porque a economia, as expectativas dos empresários a respeito do volume de vendas, né, vem aumentando ao longo do tempo, e aí isso tem estimulado os investimentos, apesar de taxas de juros tão elevadas, né? Essa questão ela é bem interessante mesmo, e, e é por isso é tão importante falar de conjuntura e como que a conjuntura muda, né? Porque, assim, essas variáveis, né, a taxa de juros, taxa de câmbio e inflação, taxa de inflação, são as três, basicamente, variáveis mais importantes que nós temos que entender como economistas, né? E em relação à taxa de juros, concomitante a ela, a gente olha principalmente essas outras duas. A gente olha a taxa de câmbio e a gente olha a taxa de inflação, né? Então, é importante a gente trabalhar essas três coisas juntas para entender por que eu entendo que você está extremamente correto quando o empresário ele só investe quando ele enxerga lá no longo prazo, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele vê o retorno do investimento que ele está fazendo agora, porque é uma atividade extremamente de risco. Mas a gente não pode também deixar de comentar, ligada à taxa Selic, à taxa de juros básica, a questão da taxa de inflação, que é o que influencia mesmo, né, é o principal variável que ele vai olhar, além da atividade econômica, além das relações internacionais, né, e a taxa de câmbio. Essas duas variáveis aí, elas influenciam diretamente na decisão do Bacen. Então, por exemplo, a gente pega a taxa de inflação. Então, o que acontece com a taxa de inflação? Taxa de inflação a taxa de inflação, o que é inflação? A inflação é o crescimento generalizado dos preços na economia, não é isso? Isso. Então, quando a gente olha a taxa de inflação, a gente vê que no Brasil tem um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que mede a taxa de inflação referencial, né, que é o Índice Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. Então, o IPCA ele tem duas partes. Ele tem uma parte que são os preços dos produtos, que são o seu preço é definido livremente no mercado, né? Então, você tem a maior parte dos produtos agroindustriais, né, ali livremente definido. Alguns serviços, alguns industriais livremente definidos. E uma parte, eles são administrados, como, por exemplo, a gasolina, o gás de cozinha, a energia, tá? Os planos de saúde. Então, tem a parte dos administrados por quem? Eles têm as suas empresas, mas essas empresas têm que, vamos dizer assim, elas têm que mostrar uma planilha de custos para o governo define ali qual é o percentual de aumento que elas vão ter naquele ano. Então, eles são administrados, né? Então, o que está acontecendo no nosso país? Uma parte dos produtos, dos preços dos produtos que são definidos no Mercado Livre, a maior parte deles está em queda. Então, você vê que principalmente o quê? Principalmente os alimentos, produção, né? É literalmente aquela coisa da oferta e da demanda. Mas os administrados, eles têm, por exemplo, energia, combustível, né? Eles são os grandes vilões atuais da inflação. Por quê? Porque eles tiveram reajustes atuais, né, recentemente, e como energia, como combustível, são aqueles insumos que são incorporados em toda a produção de bens e serviços na economia, toda a economia acaba sendo... por que o preço da batata aumentou? Foi porque o óleo diesel aumentou. Foi porque
da produção de ovos, por exemplo, ovo de postura que precisa de energia, aumentou a energia, que precisam de luz para estar ali no... Então, assim, isso tudo impacta, né, na produção e vai gerar processos de inflação. Então, você vê que hoje a gente está tendo uma inflação, basicamente uma inflação em função do preço dos serviços, que atendem as famílias, serviços que atendem as empresas, esses estão em crescimento. Isso não é um sinal ruim. Por quê? Porque se os serviços estão crescendo, é porque o setor industrial, as famílias estão demandando esse serviço. Se elas estão demandando, é porque elas estão reagindo, né? Estão voltando a consumir. E isso é um aspecto bom. Claro que como elas estão voltando a consumir, isso vai impactar na inflação específica dos serviços, né? Isso. Então, tá entendendo? Sim. Mas os outros, você vê que se você pegar o comunicado do Banco Central, ele vai falar, olha, o núcleo da inflação, que são aqueles produtos ali fechadinhos, estão caindo, embora serviços tenham aumentando, mas está estável, não sei o quê. Então, eles comentam, eles olham, né? Eles olham o processo inflacionário completo, né? Quais são os bens e serviços que estão em elevação, quais que estão caindo, o que vai impactar na economia, né? Então, mesmo olhando assim, você vê que ainda assim a inflação que eles estão estimando para esse ano ainda vai ficar dentro daquela meta que eles definem, né, como, vamos dizer assim, desejável para 2023. Então, quando a gente olha assim, um aumento de preço, por exemplo, como eu estou falando com vocês de serviços, a gente não tem que olhar assim com aspecto tão negativo. De um lado é negativo, porque, claro, a demanda, né, aquecida, mas por outro, nossa, que bom que a economia está reagindo. Né? Isso é emprego, isso vai gerar, e por isto que ele, olha, apesar disso, nós achamos interessante, né, reduzir a taxa de um dos motivos, né, para que é o emprego também na economia, né? O Banco Central, inflação, mas também ele tem um objetivo de olhar a questão do emprego. Ele olha mais a inflação, mas o emprego passou, se eu não estou enganada, a partir de 2021 ou 2020, passou a ser um dos compromissos que o Banco Central tem também, além de estabilidade dos preços. Ele não olha muito isso, mas no último comunicado ele fala essa questão também do emprego. Que realmente é importante, né? Porque a gente pensava que, como é que eu posso dizer assim? Quando a gente está estudando essa parte de economia, né, é muito comum a gente falar que tem que haver um crescimento sustentado. Né? Aí tem certos teóricos que vão dizer que não tem crescimento sustentável, só pode existir ali desenvolvimento sustentável. Né? Ou seja, às vezes assim você acaba atribuindo o termo sustentável àquele tripé econômico, social e ambiental. Mas quando os economistas, gente, falam em crescimento sustentado, quer dizer que é um processo de crescimento econômico no qual ele consiga se sustentar. Não é um voo de galinha. Não é um voo de galinha, ou seja, ele tem que se manter ali estável ali, ó. É o steadying, né? Ele tem que ser steady, no caso ali. E para que isso aconteça, ele tem que ter uma quantidade de trabalho, ou seja, geração de empregos que consiga se manter, um nível de consumo que consiga ali estar adequado com a atividade econômica, que a infraestrutura produtiva ela consiga ir crescendo ao longo do tempo e de forma a abarcar esse crescimento do consumo. Porque no final das contas, gente, o que a gente vai observar é de que as necessidades humanas elas vão ampliando numa velocidade muito maior do que a capacidade de ofertar esses bens e serviços. Então, o consumo das famílias pode aumentar significativamente, mas não necessariamente pode aumentar a infraestrutura produtiva. Então é preciso que haja tempo para a infraestrutura produtiva ela consiga
acompanhar esse aquecimento da demanda. E isso envolve duas coisas, né? Envolve tempo e envolve risco, né? Só que ao mesmo tempo que envolve esse risco, é fundamental que haja essa expansão da infraestrutura produtiva para conseguir gerar mais emprego, gerar mais renda e o país conseguir crescer bem ao longo do tempo. Ou seja, crescimento econômico não é só o crescimento do PIB, né? Ele está muito mais ligado ao crescimento da infraestrutura produtiva para garantir o crescimento justamente do produto, né? Ou seja, um crescimento de um produto com mais qualidade do que propriamente o crescimento do produto agregado ao crescimento dos preços, né? E aí e aí que talvez isso influencia muito na decisão do Banco Central, porque se ele está percebendo que está aumentando, as pessoas estão conseguindo ter emprego, né? Ou seja, a demanda por trabalho ela está aumentando, a atividade econômica ela está aquecendo, né? Existe uma possibilidade de excesso de demanda mais em setores mais selecionados, né? Importante, com efeito multiplicador ali mais significativo. Então isso aí já dá, digamos assim, isso reduz um pouco, né, esse componente do risco, né? De repente a empresa vai ampliar, ela vê que a taxa de juros está baixa, ela amplia a sua capacidade produtiva, compra mais máquinas e equipamentos, mas de repente ela calculou um aumento da atividade produtiva maior do que realmente aconteceu, né? Vai haver acúmulo de estoque, né? Então, esse risco, né, que às vezes o setor privado ele quer conter, né? Ele quer minimizar esse risco e às vezes ele acaba, digamos assim, muito mais atraído a fazer aplicação financeira do que propriamente a ampliação do tamanho da fábrica, né? Eu tenho duas dúvidas para vocês, então, aqui. A primeira questão que eu acho seria interessante a gente pensar tudo bem, parece que aparentemente o Banco Central tem algum interesse em lidar com a questão do emprego, né? Avaliar o impacto do emprego. E, assim, ao avaliar os componentes da inflação, a gente sabe muito bem que elevações na taxa de juros, ou a manutenção de uma taxa de juros elevada, ela não como é que isso interferiria na redução dos preços administrados? Eu pergunto isso pelo seguinte: como é que isso vai interferir? Porque os preços, quando a gente fala de preços administrados, a gente olha para os preços administrados, eles são, em geral, são energia elétrica, combustível, os planos de saúde. A gente está falando de situações onde existe, na verdade, todo um conjunto onde você tem as agências reguladoras. Quando a gente olha para as agências reguladoras, elas cuidam da precificação de uma quantidade muito grande de bens e serviços. E aí a gente entra numa outra questão, a gente entra nessa questão que é qual seria de fato, primeiro, se o aumento nos preços se o aumento da taxa de juros, como é que isso faz para interferir na redução dos preços que são administrados ou lidar com isso. Então, esse é um primeiro ponto. Mas deixa eu só falar, e outra questão que o Salomão levantou, que também eu fiquei aqui pensando, né? Quer dizer, uma economia, a gente está falando de uma economia capitalista, empresarial, em que as decisões de investimento elas são dos empresários. Elas são do conjunto, basicamente, do conjunto dos empresários. E o Salomão descreveu de uma maneira bastante clara que, ora, se eu tenho o crescimento econômico e o crescimento econômico vai fechando o hiato do produto, né, o crescimento econômico vai aumentando a capacidade, reduzindo cada vez mais a capacidade ociosa, a gente depende, para a economia crescer, ela depende
ela depende da decisão empresarial em ampliar novamente a capacidade produtiva. Depende disso. Aí a gente tem que de novo olhar para a economia, né, e entender assim como que a economia, será que os empresários, mesmo com mesmo com mesmo com as expectativas de vendas, né, o consumo aumentando, será que eles efetivamente, às vezes até com redução de incertezas, né, será que os empresários vão realmente decidir investir? Nós passamos por várias experiências de política econômica nesse sentido e assim, é muito interessante porque o quanto que a gente precisa mobilizar, o quanto que na verdade o governo, no final das contas, estou aqui sugerindo, não sei se é exatamente assim, mas o quanto que o governo precisaria mobilizar as suas capacidades políticas para convencer os empresários a permanecer, manter patamares de investimento elevados. Existe uma relação de economia política ali, no final das contas, para expandir a nossa fronteira de produção, não é isso, Salomão? Isso. Para expandir a nossa fronteira de produção, que eventualmente o empresário não quer fazer. E eu coloco essa questão pelo seguinte, porque os objetivos na nossa economia capitalista, na nossa economia, é ampliar, preservar ou ampliar a riqueza. Se o empresário acha melhor, da maneira como Salomão descreveu, ao invés de ampliar a capacidade produtiva, manter a riqueza aplicando em aplicações financeiras, a gente pode chegar ali numa situação em que precisamos convencer esses empresários a abrir mão das aplicações financeiras, ainda que com taxa de juros, rentabilidade de investimentos favoráveis, mas que ele não está disposto a fazer por causa disso. Isso dá trabalho. Tem que contratar máquinas, contratar coisas, fazer estruturação produtiva. Então eu tenho dessas duas questões. Uma questão é como convencer, se existe essa possibilidade realmente espontânea de empresários ao perceber assim, a vantagem na ampliação, se realmente eles vão fazer isso, e essa situação de como controlar, se o aumento da taxa de juros vai controlar os preços administrativos, né? São várias questões aí. Então vamos começar dos preços administrados e dos preços livres, né? Os preços administrados, o impacto da política monetária em cima dos preços administrados, ele é mais devagar. Ele atinge porque as taxas de juros é o referencial para os investimentos. Então, os investimentos dessas empresas, elas são afetados por essa taxa de investimento, taxa de juros. Mas a política monetária, para chegar nos preços administrados, eles realmente têm que colocar as taxas de juros lá em cima, para realmente, vamos dizer assim, sensibilizar mesmo esses setores da atividade econômica que tem um preço controlado pelo governo. Então, já com relação aos que têm os segmentos da atividade econômica, que têm os preços definidos entre oferta e demanda, livre no mercado, a taxa de juros, sim, ela tem um impacto terrível, né? Então, por isso que uma das justificativas da taxa de juros no Brasil ser tão elevada é isso. O pessoal fala, inadimplência, sim, inadimplência é um dos elementos que fazem a taxa de juros ficar elevada. Mas também o fato da gente ter essa esquizofrenia no nosso país. Um segmento muito grande, importante e fundamental ser administrado, né? Ou seja, a política monetária não chega até eles. Você pode subir a taxa de juros, descer, que o cara tem ali as suas decisões, não vai geralmente mudar muito não, em função, no curto prazo, em função desse movimento da taxa Selic. Pode ser que no longo prazo, sim, que são as decisões de investimento, né? No longo prazo, sim. Tá? Agora, no curto prazo, realmente
taxa de juros não vai ter, mas vai ter impacto no outro lado, no lado dos preços livres, né? E que o pessoal reclama muito. Qual foi a outra coisa que você perguntou? Questão do como que... A questão da relação das decisões de investimento dos empresários ao perceber que você mesmo com crescimento econômico, você está tendo crescimento econômico, está aumentando o consumo agregado, ele está se expandindo, a capacidade ociosa está se reduzindo de maneira contínua e sistemática. Beleza. E que o natural seria expandir a capacidade produtiva. Aí, o que acontece? É aí que entra a importância do financiamento da produção. Porque o que vai definir os investimentos, né, principalmente investimento produtivo, é a capacidade que a economia tem, principalmente o sistema bancário, né, porque o sistema bancário é o grande financiador das empresas. O mercado financeiro no Brasil ainda é um mercado financeiro pequeno, não é o determinante como nos Estados Unidos, né, em outros lugares do mundo, determinantes para, ou seja, o mercado financeiro é onde as empresas captam recursos, né, os agentes econômicos vão lá, adquirem ações, títulos privados, né, emprestam, né, recursos para as empresas crescerem, ampliarem a sua capacidade de produção. No Brasil ainda é o sistema bancário que é o grande financiador. Claro que as grandes empresas, né, elas tomam financiamento no mercado internacional via as suas matrizes, né, há um investimento estrangeiro aqui dentro, né, intercompanhias, né, então elas tomam dinheiro lá onde o lugar de origem, e aqui ainda é o sistema bancário que é o grande fornecedor de crédito, né, de financiamento para nossas empresas. Então, por exemplo, na agricultura você tem todo o Banco do Brasil cobrindo ali desde o pequeno produtor ao grande produtor, para ele iniciar a produção, para ele ter dinheiro para gestão, para logística, o grande produtor para comprar, médio produtor para comprar máquina. O grande sempre vai ter recursos, seja aqui dentro, seja captando recursos lá fora. Então, o que vai definir, numa disciplina que eu ministrava, que era economia monetária, eu falava muito isso, Salomão, que o sistema bancário, ele é colocado na teoria econômica como um intermediário neutro na economia. O que é neutro? É que assim, o sistema bancário é aquele que intermedia, né? Tá aqui tem um polo aqui, que é quem tem excedente de recursos, né? Sim. São o tal dos poupadores. E aqui é o pessoal que quer consumir, quer investir, né? Seja pessoas físicas, pessoas jurídicas que precisam de recursos para complementar sua produção, ampliar, para comprar sua casa, seu carro, etc. Então, o sistema bancário está aqui. Então, ele faz essa intermediação entre quem tem recursos e quem precisa de recursos. Teoricamente, nós aprendemos na teoria econômica que eles são neutros. Eles não são nada neutros. Né? De neutralidade, eles não têm nenhuma, porque esse sistema bancário que vai definir, né, que vai definir o volume de crédito para a economia. Então, por exemplo, se essa redução na taxa Selic, isso não vai, a princípio, convencer o sistema bancário brasileiro a reduzir as suas taxas de empréstimo para as pessoas físicas e jurídicas, agora, no curto prazo. Mas esta taxa Selic reduzindo, eles serão obrigados, a determinado momento, a seguir essa tendência. E aí, no caso, deverão ter mais recursos, colocar mais recursos à disposição da sociedade. Então, eles não são neutros. Então, quando você olha assim, o investimento é fundamental, mas o investimento depende do crédito.
E o crédito é que vai definir o volume de investimento. Então, o sistema bancário brasileiro, se ele disponibilizar mais crédito para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, a economia vai crescer. Sim. Até porque os bancos querem ter lucro também, né? Eu não sou neutros nem nesse assunto. Mas eles têm, como a gente sabe, outras maneiras de ter lucratividade que não apenas empréstimo para as empresas. Sim, isso é uma multiplicidade de possibilidades de lucro. Que é financiar, né, a dívida pública, né? São os grandes detentores da dívida pública, é o nosso sistema bancário, em especial 6 grandes bancos aqui do país. E aí a gente entra numa outra questão, que é justamente o fato de que taxas de juros, taxa Selic elevada, é de interesse dos bancos, né? Sim. O emprestador ele sempre vai ficar numa situação melhor quanto maior for a taxa de juros, né? Então, assim, a taxa de juros baixa, ela interessa mais o tomador de empréstimo, né? Ou seja, aquela pessoa que vai pegar recurso emprestado, que vai precisar fazer um financiamento, mas para aquele que está concedendo, né? Ali para ele, quanto maior, melhor. Mesmo que tu fique inadimplente, mas tu vai refinanciar aquela tua dívida inicial. Então, para ele, quanto mais endividado o cara tiver, melhor para Ou ele pode vender para um casa de factory, né? Vende para o cara do factory que vai cobrar um juro maior ainda e tal. Muita empresa faz isso, né? Ela terceiriza a cobrança, né? Ela assume até está disposta a pegar um pouquinho menos ali do principal da dívida, mas joga para frente, né? Mas eu encaro tudo isso, gente, assim, como do ponto de vista da relação de risco e retorno, né? Então, tipo, o empresário ele vai querer reduzir ao máximo o risco dele, né? Aí a gente vai pensar assim, o governo ele pode contribuir para incentivar o setor privado a gerar investimento. Na verdade, o que vai acabar acontecendo é o setor privado colocando ali para o governo, não, o que a gente quer é que você reduza ao máximo o nosso risco para a gente se sentir mais à vontade. Aí é pressão, aí é política. Então, Salom, a minha perspectiva é mais da economia política, nesse sentido. Quer dizer, você conseguir convencer os empresários a investir exige um esforço político. Exige um esforço político aqui. Você tem tem que ter uma conjuntura econômica e política, né, político mesmo. Você chega, você tem programas de aceleração de investimento, você tem programas de compras governamentais. O desenrola que está permitindo as pessoas, principalmente as que estão mais endividadas, né, até R$5.000, tentar tirar esse peso, né, das costas, porque o problema nosso atual e que foi intensificado na pandemia, nós já estávamos numa situação de endividamento, nós famílias brasileiras já estávamos numa situação de endividamento antes da pandemia muito elevada, e em função todo da crise que a gente teve, né, na recessão de 2015 a 2017. Tá, gente? A recessão que a gente teve entre 2015 e 2017 foi uma recessão brutal. Foi. Tá? E ela desarticulou muito o mercado de trabalho, a gente tem que falar isso. E, inclusive, você analisando o mercado de trabalho, aí você compara assim, o pior ano da pandemia com 2015, 2017, você vai ver que eles estão no mesmo patamar de... Mas, Lenice, não foi nessa mesma época? Por situações distintas, deixa eu só complementar, por situações distintas. Aqui foi uma gestão meio descontrolada, né? Uma gestão, não foi uma gestão boa, né? A gente tem que falar. E aqui foi uma questão externa, né, sanitária, que impactou o nosso mercado de trabalho e as decisões dos empresariais. Mas Lenice, é isso que eu queria
isso também, pelo seguinte, porque uma das consequências pós-golpe com a Dilma, porque a discussão era vamos tirar a Dilma que tudo vai dar certo. Né? Sim. Era isso que a gente era obrigado a ouvir. Tudo bem. Pós-Dilma, o que nós tivemos? Tivemos uma reforma trabalhista. Nós tivemos uma reforma trabalhista então quando a gente fala, foi uma sequência de coisas, a gente não pode falar apenas da recessão, e aí vem a questão que eu fiz pro Salomão, porque nós temos várias interpretações a respeito da recessão que nós tivemos. Tem vários economistas muito bons aí, tem muitos papers muito interessantes aí, fazendo essa discussão a respeito da recessão que nós tivemos ali naquele período do governo Dilma. Alguns ressaltam questões tipicamente de gestão política propriamente, outros vão apontando questões como, por exemplo, ali já era o começo do lavajatismo, você já tinha o investimento público tinha sido completamente congelado e progressivamente foi sendo desmantelado, e junto com isso, depois você teve a desmantelação do mercado de trabalho, você tem recessão, e junto com a recessão você tem essa operação. Eu compreendo o que tu está falando. Tem um conjunto de fatores. Eu não estou discutindo assim o que eu estou dizendo assim. Temos dois momentos na economia. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que faz análise assim, né? Vejo períodos. Então, eu não estou discutindo. Teve dois momentos. E o momento de 2015 até final de 2014. Até início de 2017 e a pandemia são momentos para retornar, são momentos em que a nossa população se endividou, porque perdeu o emprego. Sim. Ou foi subemprego, né? Sem carteira assinada, em função da reforma trabalhista, todo aquele negócio, e perdemos muito emprego. Então o que acontece? Se endividaram, foram para os agiotas, foram para o banco, né, foram para alguma instituição financeira, né, qualquer que lhes forneceram dinheiro fácil, né, e elas precisavam para comer, para pagar água, luz, telefone, comida, cartão de crédito, né? Então, de repente você ganha, sei lá, R$2.000, outro dia você está desempregado, não tem como, né? E o teu cartão é 2.000, 3.000, então isso para mim foi assim, desestruturou muito. Então você teve esse momento, tá, no 15 e 17, e você teve esse na pandemia, porque na pandemia não foi não foi um choque, foi um choque externo, né? Foi uma crise. Sim. O que aconteceu? Não podia ir para a rua, não podia trabalhar, os serviços, né? Não podia ali fazer o cabeleireiro, limpar, fazer a unha, entregador, né? Depois que foi recompondo um pouco, né? Mas muitas pessoas que não tinham carteira, as pessoas que trabalhadores domésticos, trabalhadores de empresas mesmo, né? Elas foram sendo... a empresa não vai funcionar, como é que vai manter esse trabalhador? Deu férias, depois levou eles à demissão, e com isso a gente teve um endividamento muito elevado. E as pessoas endividadas, elas não consomem, né? Consomem muito pouco, só o mínimo. Então, como é que o pessoal fala? Vender o almoço para comprar janta. Né? E aí vai levando, né, um crescimento baixo, que a gente tem crescimento do PIB de 1%, né, não sei o quê. É isso, né? Porque 80% do PIB é consumo. Sim. Então, tu sabes isso porque tu dá contabilidade social. 80% é consumo. Então, fala assim, no governo do fulano nós crescemos por causa do consumo. É mesmo, todo o país do mundo cresce por causa do consumo. Puxado, é a demanda, né, de consumo que faz a economia, é o maior componente do PIB, é a demanda de consumo. Não que os outros não sejam importantes, mas se não tem uma demanda de consumo, não tem crescimento.
Acho que você combina assim uma combinação da desgraça aqui, né? Que você combina um período de emprego baixo, você combina com um aumento muito significativo, né, de preços administrados, tipo, conta de luz aumentou muito nesses dois períodos, Sim. com gasolina, plano de saúde também, o plano de saúde aumentou de uma forma absurda, né? Sim, todos. Gás de É, cozinha. gás de cozinha, né? O salário real, o salário nominal, né? Ele não teve um reajuste adequado, Foi né? achatado. Foi achatado. Assim como o real. Sim. É. A primeira política do Temer Foi foi mudar desmontar a regra, a regra A de regra valorização do do salário. do salário real. Foi a primeira política que o Temer fez. Certas classes de trabalho, né, já tiveram uma dificuldade muito grande para conseguir ter uma valorização do seu salário. Isso basicamente teve uma perda gradativa do salário real ao longo dos últimos anos, né? Agora, imagina só no caso no caso ali da época da pandemia, né? Para o trabalhador que é informal, né? Tipo assim, o trabalho informal tem um peso muito grande na economia brasileira. Muito grande. É muito grande. Então, tipo, quando se tem uma crise de saúde pública, uma crise sanitária, que nem nós tivemos, eu falei crise, né? Que é um momento de cebolinha aqui, mas você tem uma crise sanitária, o primeiro que vai sofrer aqui vai ser o trabalhador informal, né? Autônomo. E o trabalhador formal, ele vai ter o quê? Ele vai, inclusive, aceitar, dependendo da classe, do ponto onde ele está, ele aceita até receber menos para manter ali o trabalho, né? Que a gente viu isso acontecendo bastante ali em 2020, né? Então, E essa foi a regra. Sim. Quer dizer, aí você tem o quê? Um consumo menor ainda. Isso daí é muito complicado, assim, né? Agora, infelizmente, né? Independente de crise de saúde pública ou não, tem muito trabalhador que está na base da pirâmide, que ganha muito pouco, ele está disposto ali, muitas vezes, a topar qualquer parada, né? Tipo, é o inverso do trabalho decente, né? Ele aceita até receber menos para conseguir manter ali o trabalho dele, manter a renda, né? Isso daí vai tornando a atividade econômica mais lenta, mais lenta. É por isso que realmente tem que haver ali uma conciliação entre o lado econômico, né? Ou seja, as pessoas têm que poder tomar suas decisões da melhor forma possível. O lado político, as pessoas têm que se relacionar da melhor forma possível. E o lado institucional, ou seja, tem que ter regras ali bem claras, bem definidas e que todos consigam seguir, né, atuar conforme as regras ali. Se não houver isso, você tem o quê? Você não tem um trabalho decente, você tem uma economia que não consegue se sustentar, né? O que você vai ter é simplesmente só concentração de renda, né? Mas a concentração de renda é ruim para... Pode parecer benéfica para quem está concentrando, mas vai ser ruim até para ele que está concentrando, né? É tipo quando o cara vai para o rodízio, você quer comer 20, 30 fatias, eu não consigo mais comer. Só com 5 fatias no máximo no rodízio, assim. Quando o cara quer todas as fatias para ele, chega um momento que ele passa mal, né? Então, não vai ter nem como sair da mesa ali, levantar da cadeira, né? Os argumentos convencionais de concentração de renda é que isso geraria investimento produtivo. Você concentra, quando você tem, daí você precisa ter volume de capital suficiente para fazer investimentos que exigem um elevado volume de capital. E as empresas, as grandes empresas de tecnologia hoje, só que na hora do vamos ver, quando o jogo vai jogar, o investimento não ocorre. O investimento não ocorre e a acumulação permanece. O cara continua usufruindo do processo de concentração de renda. Que volta à questão inicial da nossa conversa, que parte do processo de concentração está relacionado justamente à elevada taxa Selic, no qual os bancos são
os maiores detentores, e a partir dos bancos você distribui os rendimentos elevados da Selic para os rentistas da sociedade brasileira em geral, que tem aplicações e assim por diante, né? Até o momento onde essa redução da taxa de juros vai conseguir se reverter em uma melhoria para, digamos assim, para os plebeus, né? Para as pessoas comuns, né? As pessoas comuns, assim, Quero comprar a geladeira, quero comprar meu fogão. Exatamente. Quero comprar um carro, né? Comprar uma casa, né? Isso aí tudo vai... ainda tem um longo caminho pela frente, né? Ou seja, eles precisam... O setor bancário vai demorar para seguir essa tendência de redução. Eles só vão seguir se eles perceberem que essa tendência de redução se manter, talvez não demorem muito, porque eles também ganham crescimento econômico. Então... Sim. Eles ganham com crescimento econômico e sem crescimento econômico. Eles ganham de todas as maneiras. É um jogo de soma. Para eles é sempre um jogo de soma positiva, né? Soma positiva. Para eles é sempre um jogo de soma positiva. A teoria dos jogos para eles sempre funcionam bem para eles em qualquer circunstância. Qualquer quadradinho que você botar lá, eles estão ganhando. Eles estão ganhando. O Brasil está no pior momento, eles estão tendo um lucro extraordinário. Sempre. Mas é isso mesmo. É nesse sentido. No final das contas, acaba caindo na questão que taxa de juros vai reduzir, quer dizer, os agentes, pode estar reduzindo, os agentes econômicos vão responder positivamente a esse estímulo da redução da taxa de juros. Aí a resposta comum é a resposta do economista, né, que depende, né? Acho que depende muito da forma como eles vão avaliar ali os riscos envolvidos e o retorno dessas questões. Vai depender de vários fatores, né? Eles vão olhar a inflação, o acompanhamento da inflação nesses últimos meses, a questão das contas públicas, a questão da própria atividade econômica, né? Está reagindo, mercado de trabalho. Nós da conjuntura, a gente costuma olhar um monte de coisa. Então, inclusive o mercado internacional, a gente olha como é que está o crescimento da economia norte-americana, o mercado de trabalho norte-americano, as taxas de juros dos títulos norte-americanos, a economia chinesa, que é o nosso principal parceiro comercial, praticamente compra tudo da gente. Então, a gente olha muitas coisas. Então, e também esse fator aleatório aí, que é a Rússia com a Ucrânia, né? Que também embaralha todo esse jogo todo, né? Porque as decisões... Olha, o que a Rússia fez? A Rússia, parece que ela reduziu a produção de petróleo. Foi. E isso vai impactar aqui, porque vai impactar no aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Para a Petrobras é ótima. Só que aí ela vai ficar naquele dilema de sempre. Vai repassar esses preços agora para o Brasil, para os nossos consumidores brasileiros, ou vai esperar? Né? Porque se ela repassar agora, nossa, e aí vai contaminar toda a cadeia produtiva de tudo novamente. A gente vai ter inflação, né? Não só dos preços administrados, quanto dos preços livres. E aí, não sei se o Banco Central vai ter condições de 0,50 vai frear aí o aumento. Então, assim, é uma decisão lá fora, né, de um parceiro comercial lá fora, que impacta a nossa vida aqui dentro. Isso é uma economia globalizada. Eu diria que, usando aquele conceito de elasticidade, eu diria que que o Banco Central ele é muito pouco sensível a estímulos para reduzir a taxa de juros. Então você precisa ter uma série de estímulos por muito tempo para que ele comece a sentir segurança suficiente para reduzir a taxa de juros. Mas, ao mesmo tempo, ele é altamente sensível para o aumento da taxa de juros. Então, de repente, numa situação dessa, a professora Lenice coloca, de repente, assim,
aumenta o preço do barril de petróleo. Petrobras vai, de repente, se ela joga isso para o consumidor, para a economia brasileira, isso afeta a cadeia logística e provavelmente o Banco Central quase que de imediato aumenta ou mantém. Ele para de recuar. Ele para de E recuar. aí as expectativas vão ficar negativas, e aí os bancos vão emprestar menos para pessoa física, pessoa jurídica, e aí a estimativa de crescimento não vai ser essa que está hoje, tá entendendo? Então, são coisas que afetam a economia brasileira e mundial, né? No final das contas, depende, gente. Então assim... Depende de muita coisa. Depende de muita coisa. Mas eu acho que a gente pode comentar assim, sobre vários outros aspectos nesse sentido, né? Mas a gente, como a gente faz, a gente não vai gastar toda a nossa munição hoje, pessoal. Muito pelo contrário, tá? A gente vai, digamos assim, aproveitar os próximos episódios para a gente desatar ainda mais esse nó, porque a gente falando dessas questões, ó, vejam só como uma coisa puxa a outra, né? A gente falou de juros, isso puxou para o crescimento econômico, puxou para a formação bruta de capital físico, que puxou para a relação de risco e retorno, falou de incerteza, falou de crise, falou de geopolítica, falou de política, falou de mercado de trabalho. Então, vê só como é que os juros influencia tudo isso, direta e indiretamente, né? E eu acho que aí, com isso, a gente tem um filão aqui para a gente poder investigar, conversar, se divertir e discutir sobre esses assuntos, né? Então, eu acho que isso gostaram da discussão, ficou legal. Tem outras coisas que a gente pode passar assim de dica para os alunos estudarem assim, para cenas de próximo capítulo, alguma coisa assim. Eu acho que vamos ver como é que é o retorno deles, né? Assim, vamos ver o que eles querem discutir. A gente vai ter uma pauta, né? A gente vai anunciar depois uma pauta para discutir, mas a gente também pode discutir as demandas deles, né? Isso, as perguntas também, eu acho interessante. É isso aí. Né? Isso. Então, meus queridos alunos, meus queridos ouvintes e telespectadores, agora que nós estamos em vídeo agora, né? Queremos saber muito assim o que vocês acharam, se vocês gostaram, né? Nas nossas redes sociais, se gostaram, aí compartilha, dá um joinha, assina aí o nosso canal do Tapiocast, ativa o sininho para que a gente tenha ali sempre atualizações e também as nossas redes sociais, né? Nós estamos também nos principais agregadores de podcast e aí, gostando, compartilhem. Nós vamos compartilhar de certeza nas nossas disciplinas, mas também queremos que vocês escutem de forma descompromissada e de forma também a buscar conhecimento. Tá? O conhecimento, ele sempre agrega e ajuda a gente onde quer que a gente vá. Então, Lenice, muito obrigado, tá? Pelo episódio. Obrigada. Paulo, muito obrigado também, mano. E tamo junto, gente. Tamo junto. Aguardem aí os próximos capítulos que vai ser legal. Tchau, tchau. Tudo de bom.